A lista de presença registra na casa o comparecimento de 96 senhores deputados e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. O senhor secretário Isalci procederá à leitura da ata da sessão anterior. Abertura do painel. Ata do 169ª sessão da Câmara dos Deputados, não deliberativo de debates, da segunda sessão. Projeto de lei número 4.567/2016 e projeto de decreto legislativo número 424/2016. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Essa é a ata, presidente. Obrigado. Dando início ao dar como lido, vou chamar primeiro o Angelim. 1 minuto. Senhor presidente, quero dar como lido um pronunciamento em defesa dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que são um cartão de visita dos programas SUS em todo o Brasil. São profissionais que merecem todo o respeito dos governos estaduais, prefeitos. Eles não têm benefícios previdenciários, porque recentemente foi inclusive vetado pelo governo federal. Quero dar como lido. Muito obrigado, senhor presidente. Deferido. Padre Luiz Couto, 1 minuto. Presidente, em primeiro lugar, é importante perceber de que o engenheiro Paulo Vieira de Souza também, que fosse dado a devida publicidade a essas duas informações e também registrado no meio de comunicação dessa casa. Deferido. Vanderlei Macris, 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de pedir a Vossa Excelência, do deputado Marcos Pestana, meu companheiro de bancada. Muito obrigado. Deferido. Afonso Mota, 1 minuto. Apenas para registrar que realmente essa convocação de hoje, senhor presidente. Presidente, se me permite, eu apenas como complementação, o deputado Marcos Pestana escreve um segundo artigo. Eu gostaria de agregar a minha manifestação, que chama-se PEC 241, uma janela para o futuro. Então, seria importante que pudesse também dar como lido essa proposta apresentada pelo meu colega de bancada. Muito obrigado. Deferido. Vamos dar início aqui às breves comunicações. Chamando o primeiro orador, Padre Luiz Couto, 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, tem muitos deputados que queimando as pestanas, podem tentar queimar as pestanas, mas não vão dizer para o povo brasileiro e não vão convencer o povo brasileiro de que essa PEC não é PEC da moto. Benedita da Silva, Érica Cocai, Tarcísio Peronde, Gonzaga Patriota, Newton Tato, 3 minutos. Presidente, no último sábado, dia 22 de outubro, estive presente na audiência observar a riqueza das unidades de conservação como bens públicos. Senhor presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Obrigado, presidente. Próximo, Gonzaga Patriota. Antes, porém, vou dar um minuto para o Chico Lopes para... Obrigado. Obrigado, companheiro. Senhor presidente, eu uso esse 1 minuto porque não respeita a hierarquia dos poderes. Portanto, senhor, fico muito impressionado porque os golpes acontecem dessa maneira. 1 minuto, Geraldo Capiberibe. Senhor presidente, conforme o Instituto Vox Populi, 70% dos brasileiros são contra congelar os mais de 500 bilhões anuais. Mais de uma geração sofrerá perda de direitos, senhor presidente. Muito obrigada. Eu peço a divulgação no meio de... Deferido. Presidente. Só depois do Gonzaga Patriota, vou dar 1 minuto. Gonzaga Patriota, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, milhares de vaqueiros do Príncipe da Manhã. Obrigado, presidente. Marcos Pestana, 1 minuto. Presidente, eu estou com saudade dos meus tempos de professor de economia. Tal a desinformação que se estabelece sobre a PEC 241. Erros primários. Primeiro, não há congelamento.
A correção do teto global é má fé, é outra coisa. Vamos estabelecer um outro nível de debate e eu gostaria de, às vezes, de voltar à sala de aula de economia para a gente poder ter um debate. Benedita da Silva, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como nós estamos num plenário e esta casa é uma casa política, eu pouco entendo de economia, mas entendo de miséria para o país. Portanto, senhor presidente, muito obrigada por sua tolerância. Eu peço na íntegra o registro e peço também a divulgação nos meios de comunicação da casa e na Voz do Brasil. Obrigado. Deverido. Marcum, 3 minutos. Mas é automático? Vocês mesmos enviam ao conselho? Senhor presidente, senhores deputados, quero falar aqui sobre a PEC 245, sim, aos pobres, aos trabalhadores, aos pequenos e àqueles que precisam do serviço público. Senhor presidente, eu gostaria de colocar na Voz do Brasil o meu... Carlos Henrique Gaguin, ausente. Roberto Fraga, ausente. Leonardo Monteiro, ausente. Rocha, ausente. Danilo Forte, ausente. Moisés Diniz, ausente. João Campos, 3 minutos. Última forma. Primeiramente, o Diniz aí parece que está presente. Moisés Diniz, 3 minutos. Senhor presidente, a posteriori? Pois não. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no Acre, como em muitos estados, um monstro vem ocupando as ruas para receber a bancada federal do Acre. Muito obrigado. João Campos, 3 minutos. Senhor presidente, inicialmente, cumprimentar minha querida Goiânia, capital de Goiás, 83 anos, uma nova cidade, uma cidade muito jovem, de gente amável, acolhedora. Gostaria de fazer. Agradeço, senhor ministro. Dispenso daqui para frente a audiência. Não preciso mais falar com a sua excelência. Muito obrigado. Seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. 1 minuto, Silas Câmara. Senhor presidente, registrar o aniversário da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, 347 anos, senhor presidente, uma cidade jovem, pujante, acolhedora, de onde moram e existe. Portanto, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que seja anunciado, senhor presidente, esse meu pronunciamento na Voz do Brasil e nos órgãos de presidência. Deverido. Antônio Jacob, 1 minuto, e depois o Rocha, 3. Obrigado, presidente Moreira. Eu gostaria simplesmente, senhor presidente, de comunicar que amanhã faremos uma audiência pública, que eu reputo das comissões, faremos essa audiência pública com a presença de especialistas sobre o assunto. Muito obrigado. Senhor presidente, como profissional da segurança pública, eu que sou policial militar, com tristeza que eu venho aqui relatar um fato grave. Nenhum dos ataques, nenhuma onda de ataque foi evitada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre. Então, senhor presidente, vamos ao ministro da Justiça pedir socorro para a população do Estado do Acre. Obrigado. Vitor Valim. Angelim. Ausentes. Janete Capiberibe, 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, registro aqui mais uma agressão por parte do Estado brasileiro aos povos indígenas. Nós vemos o genocídio desses povos que nos antecederam nessa terra Brasil. Obrigada, senhor presidente. Deferido. Vamos divulgar na Voz do Brasil. Bosco Costa. Afonso Mota, 3 minutos. Quais forem as rubricas, só podem sair do mesmo bolo. Essa é a vigilância do PDT, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador, em permuta com o delegado Edson Moreira, o Marcos Pestana, Minas Gerais. Antes vou dar 1 minuto para o Nelson Padovani.
senhor presidente, senhores parlamentares. No final de semana, no meu estado, Paraná, na minha cidade de Cascavel, para ajustar as contas do Brasil e retomar o desenvolvimento e a geração de emprego. Essa é a verdade, o resto é economia de baixa qualidade. Vanderlei Marques, Wilson Filho, Chico Lopes, Ivan Valente, Henrique Fontana, 3 minutos. E aí, prefeitão, já fez a transição lá? Senhor presidente, colegas, deputados, deputadas. Tempo do PSD. Governador, isso é fura-fila, hein? A sua série, se quiser falar. Brincando. Senhor presidente, delegado Edson Moreira, senhores deputados, deputadas, telespectadores da TV Câmara, a ação da Casa, na Voz do Brasil, a ocupar o tempo da liderança do PSD. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rômulo Gouveia. Vossa Excelência será atendido. Com a palavra, o deputado delegado Edson Moreira. Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, o Brasil, na atualidade, sofre de diversos problemas. Infraestrutura. Nossas estradas estão péssimas. Acidentes gravíssimos, como o que aconteceu hoje pela manhã, na 040, próximo de Juiz de Fora, onde um ônibus foi pego por uma carreta que havia acabado de tombar e a carreta deslizou na pista e pegou o ônibus, matando diversas pessoas. Até quando eu tinha escutado, quando estava saindo de Belo Horizonte, eram mais ou menos 8 pessoas já haviam falecidos, dentre diversos feridos. Outras estradas estão péssimas. O povo brasileiro paga impostos caríssimos, são quase 6 meses de trabalho só para pagamento de impostos, e isso retorna em nada para o povo, muito pelo contrário. Aonde vai esse dinheiro? Mal empregado, como nós vimos esses últimos anos. Segurança pública, nada de investimento. A criminalidade, além de tomar conta do país inteiro, agora se apoderou das penitenciárias. O PCC, o Partidão, como é conhecido, tomou conta das cadeias e dos presídios brasileiros. E, com isso, também se apoderou do tráfico de drogas, aluguel de armas pesadas para assaltos a banco, e por aí vai. Sendo que o seu faturamento, o faturamento do PCC, é comparável a grandes indústrias automobilísticas como a Volkswagen do Brasil. A que ponto chegou o crime organizado? Além de ter o seu próprio legislativo, o seu próprio judiciário e o seu próprio executivo, ainda executa a pena de morte para aqueles que enfrentam e colaboram. As forças de segurança estão acuadas. Policiais estão sendo caçados dentro de casa e assassinados pelos os seus familiares. Minas Gerais, São Paulo, Acre, todo como você possa imaginar. O crime organizado está tomando conta do país. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? É no Brasil inteiro, e não adianta fugir, que eles estão lá, senhor Rocha. O senhor sabe disso. E eles estão matando quem está contrariando. Se combater, como a polícia combate. E não, além de eles cooptarem os policiais
para trabalhar para ele, por policiais que não têm personalidade, corruptos, que já nascem corruptos. Quer dizer, desviam, como a semana passada, um policial do DENAC estava dando informações para o PCC e o crime organizado foi preso. E por aí vai, isso está incrustado no sistema. É muito grave a situação que o país vive. E, para terminar, os outros poderes que deviam ser independentes e harmônicos entre si, o Poder Judiciário está invadindo diretamente o Poder. Com isso, senhor presidente, o país não vai para frente. O Legislativo não faz a legislação. O Judiciário arvora-se em Poder Legislativo e o Poder Executivo também se arvora em Legislativo e, com isso, o país está emperrado. Precisamos agir urgentemente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado delegado Edson Moreira. Com a palavra, deputado Newton Tato. Deputado Geraldo Rezende.